Abertura. Escultura da Estátua da Justiça, de cor bege, girando em cima de um globo, com uma balança em uma das mãos. Olhos vendados. Ao centro escrito, Justiça Humana. Este juiz ficou conhecido pelo bom humor e pela forma de tratar as pessoas durante as audiências. Ainda tá nervosa depois de tanta coisa engraçada? Tô nervosa ainda, sabe? Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para resolver o problema das audiências e do contato das pessoas. As pessoas não podiam ocupar o mesmo lugar, né, por conta do isolamento social. E um dos problemas que a gente começou a perceber era exatamente esse, né? A comunicação com uma pessoa já é complicada, do ponto de vista assim, da distância, o Poder Judiciário e uma pessoa que se diz comum, e ainda mais dentro de uma audiência virtual, que a pessoa está em outro local, o juiz está em outro local. Seu José Lino, o senhor tem um problema no olho, é? Tem. Aí não enxerga não. Não. E foi o que é isso? Tá jogando do lado. Eita. Cavi, costela. É mesmo, isso daqui tá aí. Uma das primeiras... Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional da 5ª Região. Deliberadamente, essa estratégia foi quando eu vi um senhor, numa audiência virtual, em que ele tremia. Ele estava tremendo, eu percebi, ele estava tremendo, e aquela situação de ele não vai conseguir. E eu perguntei, o senhor está tremendo? O senhor tá com medo? E ele, eu estou com medo. Aí eu comecei a perguntar a ele se ele já tinha visto alguma raposa na roça, se ele já tinha visto alguma cobra na roça, coisa que não tinha nada a ver com apesar de eu começar daí, a partir daí, identificar alguns elementos do processo. E ele foi dizendo que já viu cobra, já viu raposa. Aí se o senhor teve medo, aí ele teve, mas não como eu estou tendo agora. Mas você está se tremendo assim. Fique calmo. Dá uma aguinha. Eu vou conversar com o senhor, preciso que o senhor responda algumas perguntas, entendeu? Se o senhor ficar nervoso, aí com medo, aí não vai conseguir responder, tá entendendo? Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Quando uma pessoa entra na sala de audiência, eu noto já, né, ela completa ali como ela está vestida, o que ela está portando. Isso, às vezes, vai me ajudar a, eventualmente, quebrar esse clima de tensão, né? Eu não sabia se ela estava nervosa ou não, mas eu achei muito interessante o tamanho do óculos que ela estava usando na hora que ela se sentou. E eu imaginei que fosse um caso de um problema de saúde, um problema de vista. Então eu não ia perguntar, né, a senhora está com problema de vista? Achei melhor arrodear, né? E dizer que ela parecia uma artista de cinema, né? Como a gente diz aqui, um artista de cinema. E aí ela ficou bem à vontade para falar sobre o resto do processo. É estiloso esse óculos da senhora. Pense no estilo, o óculos dela, viu? Foi a senhora que escolheu? Foi a senhora que escolheu? Foi? Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Mas eu posso dizer que eu fico extremamente satisfeito quando a pessoa ela usa todos os meios possíveis que ela tem à disposição, graças a essa forma de proporcionar ela a falar, a se defender, a defender em juízo aquela causa. E ela sai do Poder Judiciário, ainda que com ação improcedente, com pedido improcedente, dizendo assim, bem, eu fui até o juiz e ele me ouviu. A juíza foi atrás de soluções para evitar o vai e vem nas ações trabalhistas e possibilitar o acesso à justiça, mesmo à distância. Cristiana Dark Sardinha, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Que me assolava em observar que no âmbito das nossas audiências existia de forma reiterada a necessidade de realização de emendas à petição inicial. E, naturalmente, o processo que não começa bem, ele vai ter interfluxos no seu transcorrer. Então, precisávamos ter uma prestação mais qualitativa, uma escuta mais ativa nesse momento inicial. Mas nós não tínhamos servidores. E aí a prática, ela começa, a Judiciário Humanizado Sem Fronteiras, com capacitação jurídica, né, para focar nesse assunto. E não só essa possibilidade de ter em conta, né, que desafios se convertem em oportunidades concretas. Então, não é uma ideação, né? Então, dificuldades
tornaram, então, possível. Essa foi a primeira etapa da prática do Judiciário Humanizado Sem Fronteiras, então, e os jurisdicionados passaram, então, na segunda etapa, seriam atendidos a partir de suas residências, a partir de qualquer lugar do mundo. O Judiciário Humanizado Sem Fronteiras, então, ela gerou um interesse muito pujante de colegas, magistrados de todo o Brasil. O nosso público também. Muitas pessoas não têm letramento, não conseguem escrever o próprio nome, tampouco conseguir explicar, ainda que de uma forma abreviada, sucinta em um formulário, qual que seria a sua causa de pedir, né? Mesmo que de maneira simplificada. Então, esse olho no olho, essa nossa interação, essa possibilidade do diálogo, essa resposta pronta, né? Nós mesmos, da equipe, montamos lá a sala, o computador, colocamos tudo direitinho, e aí eu fiquei na torcida, agora tem que dar certo. E aí a pergunta mais recorrente que eu recebo é: mas como é que nesse universo, justamente de pessoas que são hipossuficientes, né, majoritariamente, como é que vai ser isso? Vai dar certo, não vai dar certo? E para nossa surpresa, inesperadamente, né, mas no meu coração eu tinha certeza que ia dar certo, foi recebida a iniciativa pelos jurisdicionados com total encantamento, deslumbre, sabe? Nós estamos fazendo agora nada mais é do que um atendimento de qualidade por você a uma pessoa distante. E é isso que nós fizemos, então, com a Judiciário Humanizado Sem Fronteiras. Já este juiz tomou conta de uma criança para que a avó pudesse prestar depoimento como testemunha de um caso. Felipe Barbosa, juiz do Tribunal de Justiça do Goiás. É interessante para a criança, para a formação da personalidade da criança. Existem pessoas armadas, policiais militares, policiais penais. Eventualmente, o réu pode estar algemado. Enfim, não é um ambiente propício para a criança. Por outro lado, a gente reconhece, né, as dificuldades da população e não tinha com quem essa testemunha deixar a neta. E como a gente estava durante a pandemia, né, o fórum vazio, não teria, enfim. Aí tive que ter uma solução criativa e que a pessoa que mais deveria ser preservada neste momento, e aí a gente tem que sopesar todos os direitos que são ali circundando, era a Isadora, de 4 anos. Ela não poderia sofrer nenhum dano naquele momento. A avó percebeu, a gente já estava conversando, já estava fazendo piada com ela, enfim. Eu decidi que tudo bem, então quando a gente for começar a prestar o depoimento, quando o promotor for fazer perguntas, quando o advogado for fazer perguntas, eventualmente os jurados, a Isadora fica comigo e eu fico entretendo ela de outra forma. Ela ficou completamente compenetrada, enfim, ficamos desenhando a mão, ela escrevendo o nome dela. Ela não se ligou que a avó dela estava prestando depoimento num caso de homicídio. E assim que terminou o julgamento, né, eu prestando atenção na Isadora e prestando atenção nas partes, perguntando, enfim, tudo aconteceu de forma muito ordeira. E é claro que foi conversado com o promotor, foi conversado com o advogado. Olha, a gente entende que o tribunal do júri tem um tom diferente de uma audiência normal, mas nesse caso especificamente, vamos tentar manter a mesma entonação de voz, não aumentar muito, só durante esse depoimento. E fui muito bem atendido, todos entenderam a situação. O depoimento dela passou sem nenhum arranhão, a Isadora não percebeu e ao final ela já não queria ir embora. Em uma audiência de custódia, chamou a atenção a atitude da juíza que ofereceu café e casaco a um preso que estava com frio. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Lana Leitão Martins, juíza do Tribunal de Justiça de Roraima. Ganhou um contexto fora do comum, né? Para mim, aquilo ali que eu fiz com aquele rapaz, eu faço todos os dias nas minhas audiências, né? Porque quando se fala em humanização da justiça, eu acho que é obrigação básica de quem trabalha na justiça. Porque qualquer processo tem um ser humano ou vários seres humanos envolvidos nisso. As pessoas ainda entendem que o direito penal é um direito de vingança, e não é, né? Então, o Estado não está aqui para se vingar das pessoas e nem exercer aí o contexto pessoal do que cada um entende com quem pratica algum fato típico. O juiz, ele não tem autorização de destratar quem quer que seja numa audiência, né? O juiz, ele tem por obrigação manter a urbanidade na audiência. É bem verdade que em algumas audiências você tem que tomar algumas medidas para controlar a situação, para que a situação não fuja da normalidade, né? Mas não é
direito do juiz maltratar quem quer que seja numa audiência, seja réu, seja vítima, seja testemunha, né? Eu acho que esse processo de você se aproximar, de você humanizar, de você entender que a justiça tem que acolher, né? Mesmo as pessoas que cometem crimes, né? Porque não há uma chave mágica em que a pessoa é condenada a uma pena, seja ela qual for, que ela saia de lá e se torne uma pessoa diferente, ou seja, que não cometa mais crimes, né? Então, mesmo nesses casos, a justiça tem que ser acolhedora. E tem que ser acolhedora, e aí, né, porque houve sempre uma crítica, e a vítima? Muito com a vítima, né? Uma pessoa que é vítima, seja de uma violência, seja de um abuso, né, seja ele penal ou cível, ela precisa encontrar na justiça não só a garantia dos seus direitos, como uma seara que vai entender o caso e apresentar para ela as melhores soluções, né? Então, tudo isso eu acredito que passa pelo acolhimento. Então, para mim, a justiça humana é aquela que vê muito além de número, muito além de meta, que você sabe que hoje a justiça brasileira ela é bombardeada por metas, né? Claro, com o objetivo de uma celeridade, mas a gente não pode esquecer, diante de todo esse turbilhão, que quem nos procura são seres humanos, né? Esses são apenas alguns exemplos de atitudes que esses juízes têm no dia a dia de trabalho. Histórias não só deles, mas de outros magistrados brasileiros que ajudam a tornar a justiça mais humana. Uma justiça humana é João Costa Neto, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Humana, a dificuldade que é muitas vezes lidar com certos problemas e que respeita o ser humano mesmo no seu momento mais difícil. Quando ele, por exemplo, é réu em um processo e se encontra preso, em privação de liberdade, é importante que a justiça seja minimamente acolhedora, porque lida com dramas humanos muito difíceis, que mexem com as emoções das pessoas. Então, se por um lado o juiz precisa manter a racionalidade, o equilíbrio, ser ponderado, por outro ele precisa também compreender muito bem a dificuldade, o drama humano e pessoal existente ali. Isso faz parte, inclusive, de uma boa decisão. E esse equilíbrio é sempre a função. Cristiana Dark Sardim, juíza do Tribunal Regional do Trabalho, 14ª Região. A cada um o que é seu, na medida das circunstâncias, com o prisma concreto. A justiça ela não pode ser analisada sob um aspecto abstrato, né? Ela tem que considerar circunstâncias, pessoas, olhares. Portanto, a justiça considera vidas concretas, não são números, né? Isso, para mim, de uma maneira direta e para o público heterogêneo que nos ouve, né, é o que contempla a ideia de justiça. Felipe Barbosa, juiz do Tribunal de Justiça de Goiás. Ela é mais um dia. Para o promotor é mais um dia, para o advogado é mais um dia, para o juiz é mais um dia. Para a pessoa da população que é trazida ao judiciário para prestar depoimento, ela chega numa sala com pessoas de terno, um ambiente, enfim, mais formal. Aquilo já é uma vitimização. É mais comum que as pessoas fiquem nervosas, não só na sala de audiência, mas com qualquer relação que tenha uma hierarquia, pelo menos para ela que está ali falando, que ela presuma uma hierarquia, que ela vai falar com alguém mais importante, que ela vai falar com um juiz, com algum político, com alguma autoridade, seja ela religiosa, seja ela até acadêmica, né? Eu também tinha isso, né? Esse temor reverencial com professores. E isso, quem está do lado de cá, quem está mais calmo, quem está numa situação controlada, tem que reconhecer e tem que fazer alguma coisa para amenizar aquele clima e estabelecer a comunicação. Lana Leitão Martins, juíza do Tribunal de Justiça de Roraima. Muito cheia de estigmas. Eu me lembro, e vou lhe falar isso, eu tenho mais de 20 anos de carreira, que assim que eu entrei, eu me lembro que eu estava andando nas dependências do Fórum Civil e passou por mim um advogado que me conhecia, né, naturalmente, e disse assim: a senhora está muito risonha para uma juíza, né? Então, você tem aquele estigma de que juiz é uma pessoa muito séria, e isso, claro, você também tem que ver como é a característica pessoal de cada juiz. Você não consegue desvincular da sua profissão o que você normalmente, às vezes você é uma pessoa introvertida, né? Mas isso não quer dizer que o juiz que tem autoridade, ele tenha que ser autoritário.
né? São coisas que não se confundem. O formalismo tem uma importância. Felipe Barbosa, juiz do Tribunal de Justiça do Goiás. Mas até certo ponto. Ela não pode ser uma simbologia por si só. A gente precisa entender que os tempos mudaram e que a gente tem que estar muito mais próximo da população e principalmente da população vulnerável. Eu reconheço que assim que eu ingressei na magistratura, eu era mais formal. E talvez eu entendesse naquela época que essa era a forma mais correta. E o dia a dia foi me mostrando que não. A gente tem muito mais ganhos, a gente consegue conversar melhor, a gente consegue extrair melhor e revitimizar menos quando a gente tem mais empatia e menos formalidade. Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Que sabe tudo, né, quando está estudando para concurso, mas na verdade quando entra lá e quando vê como que as coisas funcionam dentro do judiciário e o quanto que as pessoas precisam do judiciário, a gente acaba mudando. Então, muito do que as pessoas veem de mim, né, no meu trabalho, eu atribuo a esse curso de formação da Escola Nacional da Magistratura. O curso inicial de formação do juiz, na verdade, ele traz essa proposta. Ele não vem com esse script, com esse roteiro do que eu faço. Ele é um curso que a intenção é exatamente essa, dizer, olha, a gente tem um problema e vocês, como novos juízes, precisam se atentar para esse problema. João Costa Neto, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo fato de muitos conflitos serem resolvidos na justiça. É importante que o Poder Judiciário passe uma imagem de seriedade, de técnica, de competência. O que isso não pode virar é frieza, é uma distância, é inacessibilidade. Isso é ruim para a imagem do Poder Judiciário. É importante que a população seja capaz de entender, de fiscalizar, afinal de contas é um poder que no final das contas serve à população, então a missão do juiz é servir. E é por isso que é importante que as pessoas entendam. Por trás dessa seriedade não pode haver frieza, é preciso entender os dramas humanos que estão na sala de audiências, que compõem a vida do juiz, e eu penso que o Poder Judiciário entende isso bem. Cristiana Dark Sardim, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O que pode ser justo numa realidade, nessa tarefa tão complexa, tem que estar envolvida a ideia indissociável de empatia. E empatia nada mais é do que sentir, né, ou procurar colocar-se no prisma do outro, naquela situação adversa que bate às portas do judiciário, né? Nós não recebemos flores, são sempre situações afetas a dilemas, a complexidades de vidas concretas, esperando o nosso atuar de maneira a melhorar aquela circunstância. João Costa Neto, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tentativa de simplificar a linguagem. A linguagem do Poder Judiciário, por vezes, afasta os cidadãos como um todo, o jurisdicionado, a população, as pessoas. E, no momento, o presidente do CNJ, o ministro Barroso, promove um plano nacional pela linguagem simples, justamente para que as pessoas consigam entender melhor as decisões, a linguagem. Luciana Conforte, presidente da ANAMATRA. Inclusive é uma pauta até do ministro Barroso, essa fala mais clara, essa linguagem mais próxima, para que também seja compreendido melhor e possa compreender, né, o cidadão, a cidadã que vai até o Poder Judiciário. E a própria escrita, né? Já houve campanhas ao longo do tempo para que a escrita também fosse mais próxima, né? Lógico que nós temos palavras técnicas que você não pode abrir mão, mas tem como você falar mais claramente sem incorrer em não falar adequadamente diante do direito, do jurídico, digamos assim. Então isso é muito importante até para que as pessoas entendam corretamente a decisão, possam recorrer daquilo que efetivamente as prejudicaram, porque muitas vezes uma decisão que ela é muito cheia de palavras que não chega à população pode até dar uma interpretação equivocada daquela decisão e propiciar um recurso que nem precisaria, por exemplo. E aí imagina alguém que foi... Felipe Barbosa, juiz do Tribunal de Justiça do Goiás. Passar por essa etapa, que é importante socialmente, para a gente descobrir o que aconteceu. O judiciário tem que olhar com mais parcimônia, com mais empatia, para deixar que essa pessoa, até para o depoimento dela é melhor, vai ser um depoimento mais fidedigno, se ela ficar tranquila, relaxada, e principalmente que a gente não cause mais danos do que, enfim, a sua vida, o contexto em que o crime ocorreu causou. Então é importante a gente descer do pedestal, conversar com empatia, olho no olho, entendendo as dificuldades, entendendo as peculiaridades daquela testemunha, daquela vítima, para a gente conseguir uma comunicação mais eficiente, para além de tudo ela é mais eficiente e mais humanizada. João Costa Neto, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao contrário,
em geral, quem conhece com muita profundidade consegue sim explicar em poucas palavras. É um desafio, mas é um desafio que o Poder Judiciário como um todo comprou recentemente em virtude desse plano. O STF, CNJ e os tribunais do Brasil inteiro assumiram esse compromisso e é um compromisso importante. Cada tribunal tem implementado de uma forma diversa. Então, assume-se um compromisso por meio de um pacto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, já celebrou, já se comprometeu e a partir daí há uma campanha de conscientização. Não há propriamente algo correicional, de punir, mas há uma ideia de esclarecer, da importância de se escrever de uma maneira mais simples. Isso é bom para todos, é bom para o Poder Judiciário e é bom para o cidadão. Luciana Conforti, presidente da ANAMATA. Ele se sente mais à vontade de contar o que ele realmente quer no Poder Judiciário, independentemente do que o advogado colocou na petição, ele expressa o sentimento dele, do que o levou ao Poder Judiciário e o que é que ele vê que é necessário que nós façamos dentro dos limites do processo e da lei para atender aquele caso dele. Então isso vai também dinamizando e informando a própria população, ou seja, empoderando-a de que ela tem que exercer o seu direito e postular o que de direito perante o Poder Judiciário. Lana Leitão Martins, juíza do Trabalho de Justiça de Roraima. Por quê? Porque a gente fala muito hoje em tecnologia, principalmente dentro da justiça. Todos os tribunais buscam modernizar os seus serviços, né? Aqui em Roraima, já há muito tempo, a gente tem todos os processos digitalizados, usamos há muito tempo, mesmo antes da pandemia, audiências virtuais, né? Instalamos vários robôs para ajudar no serviço burocrático do cartório ou do gabinete dos juízes, né? Então, a gente sempre fala na tecnologia a favor de uma justiça mais séria. Mas, para mim, aliado à tecnologia, a gente não pode esquecer o lado humano, porque eu acho que a justiça ela tem que acolher a pessoa que está aqui, que vem aqui, seja atrás de uma causa civil, seja atrás de uma causa do juizado, seja na seara penal, né? Então, eu acho que isso é o que a justiça brasileira tem que procurar. Ela tem que procurar chegar mais junto, mais perto ao cidadão e falar uma linguagem que ele entenda. Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Por as pessoas comentarem, falarem que voltaram a ter esperança no Poder Judiciário, eu fico satisfeito com isso. Mas a minha satisfação vai ficar ainda maior quando eu perceber que elas vão fazer isso com a instituição. Quando elas disserem, agora, não só por ele, não só o doutor Cleiton, não, eu confio porque eu sei que também tem juiz na minha causa que fez isso e que foi assim, aí a minha satisfação vai estar completa. Porque é uma missão que eu, não só como juiz, mas como um ator, um membro do Poder Judiciário, estou cumprindo, acho que estou cumprindo e quero continuar cumprindo no exercício das minhas funções. Luísa Conforti, presidente da ANAMATA. A solidariedade é fundamental e principalmente conhecer a realidade do entorno e as peculiaridades de cada região. O que vai funcionar em São Paulo, efetivamente talvez não funcione em Minas Gerais e muito menos vai funcionar no Nordeste ou no Norte. Nós temos um Brasil de dimensões continentais e de realidades absolutamente distintas, inclusive em condições do próprio funcionamento do Poder Judiciário, a questão de acesso à justiça, regiões em que só se acessa por barco, que tem que ter uma justiça itinerante, que é também um projeto fundamental nessa justiça itinerante. Então, a gente tem que realmente pensar, né, como o judiciário poderá estar mais próximo, ser mais eficiente com menor custo. Então, é um grande desafio para o Poder Judiciário. Cristiane Damasceno, advogada criminalista. Aquela pessoa, uma pessoa humana que, por exemplo, às vezes o réu se arrepende daquilo que ele fez. Então você passa em audiências mais longas, a pessoa chora, o juiz deixa parar, a pessoa beber uma água, um café para se recuperar e voltar, porque também está dentro do conceito de justiça a busca da verdade. E o que a gente chama de verdade real. Então ele está ali procurando o que aconteceu de fato
e faz parte dos acontecimentos e do cumprimento do princípio, você ter um ambiente confortável. Então, para nós advogados, você fica menos tenso, você não gera com o juiz nenhum tipo de indisposição, você colabora muitas vezes, porque a gente percebe se vai dar certo ou não, e ali a gente já monta uma estratégia que vai resolver a vida de todo mundo. Então, quando você tem um juiz que respeita o que está escrito na lei, isso é bom para todo mundo. Eu sou juíza do Tribunal do Júri. Nem sempre eu posso estar rindo, nem sempre eu posso estar fazendo que o ambiente seja um ambiente leve, mas eu faço tudo para não contribuir para que aquele ambiente seja mais pesado do que é, né? Então, eu acho que é preciso incentivar isso, né? Mas não é só um problema do juiz. As pessoas que vêm aqui, elas têm uma imagem formada de como é que é um juiz e como é que ele atua, né? Então, é preciso ir aos poucos quebrando esses paradigmas, né? Tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio. Acho que tem que ter empatia com a pessoa que está ali. Cleiton Ferreira, juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apesar de tudo isso, a gente está tentando melhorar. E a gente vai continuar tentando, porque essa é uma meta, um objetivo do Poder Judiciário. E aí as pessoas acreditam, voltam a ter confiança no Poder Judiciário, no corpo que faz parte dele. Felipe Barbosa, juiz do Tribunal de Justiça de Goiás. Tenho muita empatia, eu me coloco no lugar delas, ou tento me colocar no lugar delas. E tento melhorar a cada dia. E agora que eu tenho uma filha, aí eu olho para esse caso e eu fico feliz, porque eu falo assim, eu queria que se eu tivesse, que fosse com uma filha minha, uma neta ou algum parente meu, que o aplicador da lei, o julgador, tivesse tido uma conduta semelhante à que eu tive. Créditos finais. Direção Guilherme Melo. Chefia de produção Tamires Amaral. Chefia de reportagem Priscila Russiter. Produção Ana Carolina Laurindo. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Warner Filho. Imagens Francisco Cosmo, Lúcio Ribeiro, Marco Mota e Wellington Oliveira. Assistência técnica Cláudio Júnior, Leonardo Lopes. Assistência técnica Cláudio Júnior, Leonardo Lopes. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Diego Brandão. Núcleo de programação Rosa Vazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF.